Alguém tinha dúvidas que António José Seguro mandaria esta lei para o Tribunal Constitucional, evitando assim aquilo que acham que é uma indignidade às pessoas e que o que estamos a fazer não tem qualquer sentido e que deveríamos ser mais humanistas, etc, etc, etc. E a pergunta que se impõe é porque é que não os levam para a casa deles, porque é que continuam com estas circunstâncias. Isto é um ataque completo também à democracia, porque existe alguém que tem legitimidade do cargo para o qual foi eleito, mas que já percebemos que vem ao que era expectável durante a campanha eleitoral, que é tentar governar através do Palácio de Belém e cumprir uma agenda ideológica para a qual eu tenho dúvidas que esteja mandatado, porque obviamente a Assembleia da República é um órgão de soberania, tem a sua autonomia, e parece-me que aquilo que estamos a viver não é apenas um conflito de interpretação constitucional, é claramente um viés ideológico e uma lógica de propaganda que a esquerda tem alavancado. Eu queria falar-vos desta questão, da questão da traição, e repare-se, vou trazer aqui algumas coisas que eu gostava de saber quem é que distrai as instituições, se eu chega. Esta notícia que está aqui atrás é uma notícia que já tem mais de 5 anos, como está aqui agora esta coisa da verificação dos factos, para não existirem dúvidas, etc. E a notícia é de 2021, quando um deputado do PS defendia a demolição do padrão dos descobrimentos. Isto na sequência de ontem ter elencado as obras do Estado Novo. Eu vi há pouco um post do perfil Sena, que achei imensa graça, que quiseram fazer a festa dos 60 anos da ponte e entretanto isto virou-se de tal maneira contra eles que eu acho que eles não voltam a celebrar mais nenhuma data da construção da ponte, porque perceberam que as pessoas passaram a questionar afinal quem é que era mau e quem é que fez obras numa altura em que não existiam fundos europeus. Bem, mas não vou falar nesse assunto outra vez. O deputado do Chega defende... Deputado do Chega, para amor de Deus. O deputado do PS defende a demolição do padrão dos descobrimentos. Ora, isto poderiam colocar aqui deputado do Chega, porque era para destruir alguma coisa e, portanto, ia ser o Chega. O deputado defende que as revoluções servem para fazer cortes. Sugere que deveria ter havido sangue no 25 de Abril. Dar apenas uma nota que existiu sangue, porque apesar de continuarem a dizer na história que não morreu ninguém, se forem ao Largo do Carmo, está lá o nome daqueles que foram abatidos no dia 25 de Abril. Não é literal, diz o observador, mas a demolição do padrão dos descobrimentos, sim, isto era para demolir. Isto é a Chance Simões, que muitas vezes vai à televisão, que tenta passar como sendo alguém que não tem um radicalismo ideológico, mas que tem, e bastava ver aqui os seus posicionamentos. Mas agora vamos falar aqui de uma coisa mais interessante, para percebermos que esta questão da imigração, recordam-se que na altura que o José Sócrates era candidato a primeiro-ministro, um dos grandes apoiantes de José Sócrates era António José Seguro. Aliás, no período em que esteve à frente do Partido Socialista, naquele período em que, entretanto, levou assim uma cacetada com um jogo de bastidores feito por António Costa. António Costa já tinha feito isso nas associações académicas enquanto foi estudante. Depois, o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa propõe dentro do Partido Socialista e arranja forma de irem a eleições diretas e do secretário-geral ser eleito por eleições diretas. Seguro, tontinho, depois de um resultado das eleições europeias que nem tinha sido assim tão mal para o Partido Socialista, vai na conversa, vão para eleições diretas, levam uma chapelada, perde o Partido Socialista, e por isso é que ainda hoje existem ali várias fações dentro do Partido Socialista de malta que não tolera aquilo que foi a chapelada que Costa deu Tosé Seguro, e Tosé Seguro depois entretanto desapareceu do mapa e agora vem aqui com o pagamento da dívida em relação às fugas que foram feitas para a frente. Agora imaginem a seguinte circunstância, estou só a tirar e a meter os óculos, mas é porque preciso deles para ler. Imaginem a seguinte circunstância, imaginem que existia uma manifestação qualquer em Lisboa, ou uma concentração de pessoas em Lisboa, de indostânicos, e que o Chega colocava a dizer, ou uma manifestação com cheiro a caril. Ora, tenho a certeza que seria discurso de ódio, tenho a certeza que seria discriminação, racismo, que estaríamos todos a levar com processo, etc. Exploração das pessoas, falta de dignidade, não respeitamos o humanismo, etc. Agora, imaginem, por exemplo, ser um canal de televisão a dizer que uma manifestação de indostânicos era uma altura em que as manifestações cheiravam a caril.
completamente impensável, não é? Porque isto era discriminatório. Não, não é. A questão é que na altura não existia o Chega e, portanto, ninguém falava disso. Vamos lá falar aqui de uma coisa que eu acho espetacular. Ora, reparem bem, Bernardo Ferrão, diretor de informação da SIC e da SIC Notícias, isto foi em 2015 que ele faz a notícia, no entanto, o título diz: no tempo em que os comícios do Sócrates tinham sabor a caril. Imaginem o que era isto hoje. Ora, e basicamente não é novidade em que as campanhas eleitorais, os partidos tentam sempre encher a sala, mas o PS de Sócrates exagerou. Ou seja, há aqui claramente, por parte de Bernardo Ferrão, no dia 15 de setembro de 2015, um assumir que existia um exagero e que tem aquela questão do cheirar a caril, que podia ter aqui uma conotação hoje em dia espetacular. Porque basicamente o que aconteceu na altura foi, diz aqui, naquela tarde de 22 de maio de 2011, não se falou de outra coisa. As televisões emitiam em direto longas reportagens sobre o que estava a passar. A presença de imigrantes sobrepunha-se à mensagem política que Sócrates queria passar no comício. Numa das muitas entrevistas que se fizeram aos homens de turbante, ficou tudo dito. Sócrates é muito boa pessoa. Tratou de dar nacionalidade. Tratou de tudo. Fonte, Jornal I. Imagine. E depois vem para aqui com declarações, inclusive até de Francisco Assis e pré-PP e desta malta toda. E eu achei espetacular relembrar isto para lembrar as pessoas que este problema da imigração em Portugal começou muito lá atrás, começou em 2011, com uma debandada tal. Antes disso, nós sempre tivemos uma questão de imigração, mas uma coisa era, de facto, aquilo que estava conexo ao processo de descolonização que estes bandalhos fizeram e que, obviamente, resultou num fluxo migratório enorme, primeiro numa reintegração daqueles que eram nacionais e daqueles que eram portugueses e depois de muita gente que a descolonização para eles também tinha sido má e que obviamente aproveitaram o facto de estar a deixar de ser Portugal a terra onde nasceram para tentar entrar em Portugal continental, porque na realidade muitos deles tendo nascido em território português na altura, então queriam obter a nacionalidade portuguesa cá, porque não podemos esquecer que isso aconteceu com imensa gente. Mas facto é que esta gente sempre teve esta política de capturar os votos através da venda de nacionalidade, e por isso eu hoje dá-me imenso gosto estar com esta t-shirt do Deus, Pátria, Família igual a Portugal, que é para ainda os provocar mais e eles ficarem completamente nervosos com esta circunstância. Mas hoje é sábado, eu não vos queria amassar muito, eu queria apenas que todos tivessem acesso a um vídeo que eu acho que não pode morrer. Este vídeo não pode desaparecer nunca, para nós percebermos o que o Partido Socialista fez a este país, o que eles proporcionaram com esta política de portas abertas, com a exploração que eles fizeram dos imigrantes mesmo a nível eleitoral, da maneira como utilizam estes subterfúgios que eles próprios permitiram na lei para tirar benefícios disto. E vou-vos deixar aqui, isto tem um minuto, para que nunca esqueçamos que isto aconteceu em Portugal, que isto não é qualquer coisa que está escondida, está disponível por todo o lado, apesar de existir uma coisa espetacular, que se vocês fizerem uma pesquisa sobre os dados desta época, de 2011 e também em 2015, irão perceber que muitas destas notícias que associavam, por exemplo, o Partido Socialista ao facto de ter pago autocarros para poderem deslocar-se para os comícios do Partido Socialista, onde em troca de uma merenda, um saco de plástico com maçãs e um small, as pessoas iam, ou seja, aproveitar a desgraça, aproveitar a mediocridade, aproveitar a pobreza, ainda para além disso, levavam, para além dos nacionais que aqui iam nesta conversa, levavam gente que não tinha puto, nem sabia o que é que estava a defender, e levavam os indostânicos de arrastão para estas manifestações. Curiosamente, estas notícias desapareceram quase todas. Vejam lá com atenção isto. Nós devemos combater esta crise, modernizando a nossa economia, mas preservando o nosso modelo social. O apelo ao coração dos alentejanos fazia todo o sentido, não se desse o caso de boa parte da assistência não ter nada a ver com o assunto. Eu moro em Santa Marta de Estoril, Santa Marta. A caminhoneta foi buscar-nos
Quando nós viemos de Corrói, eu venho de longe, eu venho de Moro. Viemos assistir e dar um apoio também. Onde é que vieram? Eu, de Lisboa, eu moro em Cascais. Já alguma vez tinha ido apanhar o ex-presidente ao cantar um lado? Não. Quem é que veio hoje aqui? Convidaram-me. Quem é que o convidou? A disposição da embaixada. Embaixada? Qual embaixada? É a primeira vez que... É a primeira vez. O que é que tens aí? É só... uma comida. Trouxeste onde? É um amigo. Quem é que te deu? Um lanche e uma viagem até Évora. Vieram reforços, excursões organizadas de cabo-verdianos, indianos, chineses, paquistaneses. Viva, viva, José, viva! Viva, viva, José, viva! Para mim, PS muito bom. Ele deu ajuda para estranha, tudo estranho, muito ajuda para ele. Nós chineses, tudo para a segurança. Tudo estranho, o PS é muito bom, nós chineses votar todos no José, no Zé. E o Zé, pronto, o Zé conseguiu ser o primeiro a abrir a porta, na altura que tinha um apoio porque era uma pessoa com grande visão por parte de António José Seguro e passado estes anos todos. Nós continuamos a papar estes grupos, não conseguimos expulsar ninguém, façam eles o que fizerem, não conseguimos deportar, não conseguimos fazer nada porque estamos maniatados, porque para além da Assembleia da República, mesmo que a Assembleia da República um dia tenha 116 deputados do Chega, que seria a maioria absoluta, temos sempre um problema enquanto não conquistarmos o Palácio de Belém. Porque existe uma visão ideológica da tal ditadura constitucional, da tal imposição que a Constituição, não tenho aqui o livro, da tal Constituição que nos continua a maniatar e que eles, por isto, também não querem rever a Constituição. Porque sabem perfeitamente que existem questões que têm que ser alteradas de uma vez por todas, porque, tal como eu já referi diversas vezes, na revisão constitucional de 1982, só aí é que sai o Conselho da Revolução da Constituição da República Portuguesa, mas na realidade o que aconteceu foi transferiram esses poderes para o Tribunal Constitucional e, não obstante nós sermos eleitos pelo povo, vivermos numa democracia representativa, supostamente sermos nós que temos a capacidade para poder legislar, existem depois este conjunto de juízes no Tribunal Constitucional que têm o papel de ser os guardiões da Constituição, mas que fazem uma interpretação muito para lá daquilo que é a interpretação que deveria ser feita do espírito da letra da lei e do princípio da aplicabilidade da lei, em que são eles que definem o princípio da proporcionalidade e se acham que está proporcionalmente adequado ou não está adequado, e acabam por ter algumas interpretações, como aconteceu com a lei dos estrangeiros, em que a determinada altura uma juíza vencida do Tribunal Constitucional declarou publicamente que a interpretação do coletivo não foi meramente jurídica ou constitucional, mas que tinha também uma interpretação bastante politizada. Nunca nos esqueçamos como é que são eleitos os juízes do Tribunal Constitucional, como é que eles lá vão parar, como é que toda esta brincadeira se sobrepõe, e nunca se esqueçamos que esta questão não nasceu nem com o Chega, nem há 6 ou 7 anos. A questão que passou a ser diferente com o Chega é que nós denunciamos, é que nós relembramos, é que nós não deixamos passar aquilo que eles fizeram ao longo dos últimos 50 anos. Isto, para além de quererem destruir o padrão, para além de quererem demolir o padrão, para além de quererem colocar toda a gente cá, para além de quererem um multiculturalismo, para além de um apelo generalizado à quase que violação à nossa cultura, à nossa tradição, da venda do nosso espaço à União Europeia, tudo o que fizeram ao longo destes anos, em contraponto com aquilo que mostrei ontem, do que foi feito a bem da nação, e como dizia alguém, tudo pela nação, nada contra a nação, e portanto, volto a reiterar, Deus, Pátria, Família, Portugal, eles gostem ou não gostem, esta é a nossa essência, esta é a essência de quem é o povo português, temos 900 anos de história praticamente, as nossas fronteiras estão definidas há muito tempo, e enquanto não acabarmos com o socialismo, nós estamos a pôr em causa a nossa sobrevivência enquanto sociedade. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos,
adoro malhar na esquerda.